Olá, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento e que nós estejamos com o coração e a mente aberta aos seus ensinamentos. Assim como o nosso corpo físico precisa do pão para se manter saudável, o nosso espírito também precisa do pão espiritual. E esse pão espiritual são as palavras do Mestre Jesus que estão nos evangelhos. E hoje a nossa reflexão tem o tema de bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós utilizaremos dos itens de 1 a 4, caso depois alguém queira dar uma lida. Então, quando nós pensamos mais profundamente nesse tema, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, confesso para vocês que ainda tenho uma certa dificuldade em entender bem essa pureza do coração, porque nós temos muitas tribulações no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, no trânsito. Então, para a gente se manter realmente nessa pureza de coração, às vezes é um pouco difícil. Não sei se acontece com todos, mas para mim ainda a pureza de coração o dia inteiro às vezes é meio difícil. Mas deve ter sido justamente por isso que Jesus comparou a pureza de coração com a pureza de uma criança. E é lá nos itens de 1 a 4 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus vai falar sobre isso. Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 10 do seu Evangelho, ele fala sobre o dia que aconteceu essa passagem com Jesus. Conta que no Sermão do Monte, quando estava aquele aglomerado de gente lá para escutar Jesus falar, alguns pais resolveram levar seus filhos para que Jesus pudesse abençoá-los. Mas os apóstolos, vendo que Jesus já estava cansado, afastavam as crianças, para que não chegasse, não se aproximasse do mestre. Mas aí Jesus, com toda a sua bondade, ele fala para os apóstolos, que na época eram só apenas os discípulos: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. A gente começa a pensar que, assim, uma criança, ela não tem todos os problemas dos adultos, né? Nós sabemos que os adultos têm problemas diariamente, como trabalhar, o que levar para casa, cuidar dos filhos. Mas mesmo com todos os problemas que nós podemos ter na nossa vida adulta, isso não deve afastar a pureza de coração. O caso é que, para ter pureza no coração, o adulto precisa da simplicidade e da humildade, principalmente da simplicidade de uma criança. Isso quer dizer que a gente vai precisar excluir toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Deve ser por isso, que Jesus compara a infância como a pureza de coração. A gente, quando se torna adulto, as coisas elas vão acontecendo e a gente vai perdendo aquela pureza, a gente vai deixando para trás a simplicidade. A correria do dia a dia vai fazendo a gente ficar um pouco mais duro com os nossos sentimentos. No entanto, nós sabemos que a criança de hoje é um espírito que já teve outras oportunidades. Sendo assim, esta comparação de pureza, ela serve para esta encarnação atual. Enquanto está em um corpo de criança. Isso porque ela ainda não manifestou nenhuma tendência de orgulho, de egoísmo. Ainda é a imagem da inocência. Por isso Jesus fala que o reino dos céus é para os que se assemelham. Ele não diz que o reino dos céus é apenas para as crianças.
para os que se assemelham às crianças. Imagino que apenas um espírito que chegou à perfeição, tipo o próprio Jesus, pode nos apresentar a verdadeira pureza do coração, né? A gente conhece outros espíritos que podem se aproximar um pouco, tipo Francisco de Assis, não é? Que era o pobrezinho que doou a sua vida pelos evangelhos do Mestre Jesus. A gente sabe que ele também tem uma pureza de coração, mas para a gente o nosso modelo é o próprio Cristo. E ainda temos um outro ponto relevante aqui. Se o espírito da criança já viveu em outras oportunidades, se já foi adulto, por que então não se mostra desde pequenino com defeitos e qualidades? Isso às vezes a gente se pergunta, não é? Porque a gente já acredita na reencarnação, a gente sabe da reencarnação, sabe que a gente já viveu outras oportunidades e a criança também, né? Então, mas para a gente entender por que a criança não manifesta essas tendências que o adulto já tem, a gente precisa saber que a obra de Deus, ela é sábia, né? Tudo que Deus faz é perfeito. A criança necessita de cuidados especiais que o adulto só pode dar por conta da ternura que sente por sua fragilidade, por sua ingenuidade. Entendemos que para uma mãe, por exemplo, o seu filho é sempre um anjo, né? Sem defeitos. E assim é preciso que seja, para que desperte esse amor puro que só a mãe mesmo é que sabe dar. É claro que seria às vezes até difícil esse amor da mãe puro pelo filho, se os traços do adulto que ele foi em outras oportunidades, né? Se ela conhecesse esses traços desse adulto, se entendesse, se conhecesse seu passado, que às vezes podem até ter tido divergência entre os dois. Então seria difícil esse amor protetor da mãe com o seu filho. Mas voltando à frase de Cristo, deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras elas são profundas, porque Jesus não chamava apenas as crianças, mas sim as almas que desconhecem a esperança, os fracos, os viciosos que ainda não entenderam a grandiosidade de sua própria vida. Estes são os adultos, mas ainda com sintomas de criança. Será que realmente a gente consegue compreender a grandiosidade dessa simples frase do Mestre? Deixai vir a minhas criancinhas. Ele chama para perto do seu coração todos aqueles que têm mais problemas. Porque Jesus queria que o homem viesse até ele com a confiança da criança. Ele é o facho de luz que ilumina a treva, é a claridade matinal que desperta nosso coração de adulto teimoso que a gente ainda é. E o Espiritismo vem para clarear seus ensinamentos e mostrar que não se trata de crer instintivamente, crer por crer, nem obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. Na época de Jesus, ele precisava falar por parábolas, porque o povo ainda estava no olho por olho, dente por dente. Mas agora, né, com o advento do Espiritismo, muito está revelado. Não temos mais como dizer que desconhecemos as leis de Deus. O Espiritismo esclarece os ensinamentos para que entendamos o quanto são atuais e necessários à nossa evolução. Com o Espiritismo estamos aprendendo e à medida que a gente aprende, nós vamos ficando mais conscientes de nossas responsabilidades, o que nos ajuda em nosso progresso moral. Isso quer dizer que alcançar a perfeição só depende de nós, já que Jesus assegura que o reino de Deus está dentro de cada um.
Basta que a gente descubra a pureza de nosso próprio coração. Lembro-me de uma passagem que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Isso porque ninguém em experiência terrestre marchará constantemente a um céu sem nuvens, sem dissabores. Ninguém vai pular obstáculos. Mas, mesmo com as tempestades, com as tormentas, com as mais duras provas que precisemos passar, confiemos quando Jesus nos diz: não se turbe vosso coração. Porque o coração puro, ele é valente, porque a consciência limpa e reta, ela vence qualquer perturbação. Isso é, de fato, a pureza de coração como o da criança. Vence também a treva, claro, né? Porque ele traz em si mesmo a luz irradiante do caminho. E nosso caminho é Jesus. É só a gente lembrar da frase que ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A influência do Evangelho do Cristo em nós muda nosso comportamento. E é por isso que Paulo dizia que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Mas, para sermos o bom perfume de Cristo, nós precisamos deixar nossa marca de amor, de fé, de esperança, ao redor, por onde nós formos. Lembrando sempre que Jesus sozinho, simples, sozinho, ele mudou a história do mundo. Ele chegou só, com seu gesto suave, um olhar inesquecível. Não se fazia acompanhar de exército nenhum, não usou espada, não fez alarde. Ele simplesmente chegou. Era a encarnação do amor. Para a gente aprender, temos que aprender com o mestre do amor, o mestre dos mestres. A cada momento de dificuldade que nós passarmos, tenhamos certeza que esse é o amigo inseparável do nosso coração. É o nosso modelo, é o nosso guia. E a gente não precisa de muito para definir Jesus. Basta pensar nele como o amor encarnado. E é por isso que, para que nós possamos ser o bom perfume do Cristo, nós precisamos sempre que tenhamos boas atitudes em nossas palavras, que elas sejam apenas para edificar, que represente verdadeiramente o Cristo em nós. E assim, meus amigos, peçamos a Jesus para termos uma semana tranquila, iluminada, dentro de suas pegadas. Fiquem com Deus, um abraço a todos.